Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Domingo passado nós concluímos a nossa exposição em Ruth, e hoje nós vamos dar início a uma caminhada neste livro de Atos dos Apóstolos, desmistificando algumas coisas que esse texto tem para nós, e vai, de certa forma, caminhar com os irmãos que vão, estudar aí, começar estudando aí as marcas de uma igreja saudável. Então acho que vai ser um tempo oportuno para a gente. Fique à vontade para fazer suas ponderações, anotando aí aquilo que a gente vai propor aqui na exposição em Atos. A gente vai começar agora, pela manhã, lendo aí os versos de 1 a 5. E à noite a gente dá continuidade. Vamos começar falando da promessa do Pai, a esperança da promessa do Pai, ou esperando a promessa do Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 1 a 5. Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Deus amado, querido, obrigado por a tua palavra. Pedimos no nome de Jesus que o teu Espírito traga a luz necessária sobre esse texto, e que as verdades que aqui estão possam inundar a nossa mente, o nosso coração. Que o nosso tempo de caminhada neste livro possa produzir em nós transformação, mudança, edificação. Que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Uma das coisas que nós pretendemos com a exposição deste livro é que os princípios que estão postos aqui possam encher o nosso coração de alegria, de esperança e de ardor. Se ao final de Atos você tiver com o seu coração cheio de alegria, cheio de esperança e cheio de ardor, nós de fato compreendemos a mensagem deste texto. E nessa primeira análise eu quero fazer alguns destaques na razão de esperar a promessa de Deus. Esses 5 primeiros versos poderiam ser apresentados aqui como uma espécie de prólogo. Isto é, ele está introduzindo aquilo que ele tratará durante todo o texto. É claro que, diferente das cartas, por exemplo, a parte introdutória aqui não apresenta um destinatário específico. A parte introdutória não apresenta aqui o autor do texto. É claro que nós vamos ver que há evidências internas no próprio texto e na própria escritura da autoria desse texto. Portanto, ele começa o texto dizendo a quem ele dirige de forma muito específica, e aí nós vamos tratar um pouco isso aí. Ele está datado aqui aproximadamente do ano 62 depois de Cristo. Essa datação desse texto faz uma localização geográfica para que aqueles cristãos que leriam esse texto posteriormente pudessem perceber
o que aconteceria, ou o que aconteceu ao longo da história. Ele vai omitir alguns fatos históricos aqui, porque a intenção dele é dizer no livro o que acontece após a morte e a ressurreição de Jesus. A intenção dele é dizer como é que a igreja vai se apresentar, como é que essa primeira igreja aqui, ela vai se organizar. E aí, o verso 1 começa, primeiro, evidenciando a autoria do texto. Ele diz aí: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Esse Teófilo é o mesmo Teófilo apresentado lá em Lucas. Você pode conferir aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, especialmente os versos 3 e 4, é o mesmo que aparece lá. E aí ele deixa claro que a introdução aqui, a parte do prólogo, ele diz: escrevi o primeiro livro, se referindo ao Evangelho. Então, quando ele diz escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ou seja, quando eu escrevi para você o primeiro texto, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, aquele texto lá tinha a ver com a vida e a obra de Jesus, é o Evangelho de Lucas. Aí você vai ver lá no versículos 3 e 4, ele diz assim: igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Então, ele está relatando aqui em Atos que o primeiro texto, o livro de Lucas, teve esta pretensão: colocar em ordem os fatos, dizer aquilo que Jesus havia ensinado, conforme ele coloca aí, e aquilo que Jesus havia feito. Há uma discussão acerca do Teófilo. Este nome em grego, que é uma tradução do hebraico theos, de Deus, com o prefixo desse nome philos, de filho. Então, há quem defenda a tese que ele está escrevendo aos filhos de Deus, e não necessariamente a uma pessoa, embora apareça aqui um nome próprio, que é Teófilo. Mas só para vocês entenderem que também pode ser uma possibilidade, já que Lucas, ele assume o papel de historiador, mas a sua carreira, a sua vocação é uma vocação para a área da medicina, e aí ele usa um instrumento para narrar os fatos. Mas esse Teófilo também poderia ser sim os filhos de Deus, e isso se aplica a todos aqueles primeiros ouvintes, como nós posteriormente na sequência. Então o verso 1 é uma justificativa que o escrito do Evangelho tinha por finalidade dizer o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, e vai fundamentar aquilo que ele pretende dizer agora em Atos. No versículo 2, o argumento segue dizendo o que está registrado, a ascensão de Jesus após os mandamentos dados pelo Espírito Santo. Ele diz: pronto, entenda, o primeiro texto tem a ver com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Jesus ensinou. Esse segundo texto aqui tem a ver com aquilo que Jesus deu ao Espírito para que o Espírito fizesse. Então, a obra, a partir de agora, depois da ascensão de Jesus, ela continua. E ela continua tendo como protagonista o Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? É a pessoa da Trindade. Esse Espírito Santo é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Não é um Deus menor, como se tentam ensinar, mas é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito do Cristo, e é esse Espírito que daria prosseguimento com a obra que Jesus havia realizado. O versículo 3, então, é um argumento que a ressurreição de Jesus tinha provas incontestáveis, e que ele havia de fato ressuscitado e ficado aproximadamente 40 dias sobre a terra. Veja que esse argumento, nessa parte introdutória do versículo 3, é para desconstruir a ideia que já estava circulando, que Jesus na verdade não havia morrido como alguns imaginavam. Por quê? Porque vocês vão lembrar que os próprios evangelhos
denunciam que houve subornos para os guardas para dizer que eles roubaram o corpo de Jesus. Esta era uma das mentiras que estavam sendo circuladas. Uma outra mentira que circulou no primeiro século e depois foi reescrita por um doutor lá no século XVIII, foi que há evidências históricas de que Jesus sequer tenha ido à cruz. E aí o ponto de partida desse teólogo, Stanley, ele diz o seguinte: vocês vão notar que Jesus, ao ir crucificado, aparece um certo sirineu. Lembram disso? Esse sirineu, que era alguém de pele negra, esse sirineu, ele carrega a cruz de Jesus, e o texto é claro em dizer que ele carregou a cruz de Jesus. Aí o que esse teólogo faz? Ele diz o seguinte, que no momento que o sirineu leva a cruz de Jesus, Jesus fez como ele havia feito outras vezes. A multidão está ali cercando, todo mundo gritando, o sirineu é colocado, Jesus escapola entre as multidões e o sirineu segue para a cruz. O sirineu é crucificado, Jesus foge, já tem um esquema montado para ele fugir para o Egito com Maria Madalena, porque ele flertava com Maria Madalena. Então ele foge, casa-se com Maria Madalena no Egito, e depois tem filhos e etc, etc. Quem vai para a cruz é o sirineu. Perceba que isso é uma história que ela já havia sido divulgada ali no primeiro século, e ela ganha força lá no século XVIII. Recentemente, talvez aí há um ano e meio, talvez mais, antes da pandemia, vocês devem ter ouvido falar, saiu em alguns jornais aí, que encontraram vestígios dos ossos de Jesus em uma região do Egito, para tentar colocar abaixo toda a história, seja ela bíblica ou não. O fato é que o que Lucas diz aqui nesse texto, veja o versículo 3, é um argumento para quebrar qualquer tentativa de que Jesus não tenha morrido e de que Jesus não tenha ressuscitado. É o que ele diz no 3. Depois de ter padecido, isto é, depois de ter sofrido, Jesus se apresentou vivo. Então a história não acaba com Jesus na cruz. Não, ela acaba, abre aspas, com a ressurreição. E o texto vai deixar evidente que com muitas provas incontestáveis. E essas provas incontestáveis, uma delas é que ele, depois de ressurreto, ficou 40 dias antes da sua ascensão. Nota de rodapé: o único texto da Bíblia que fala de ascensão de alguém nessas condições que tenha morrido e ressuscitado é de Jesus. Ou seja, nenhuma outra pessoa nesse contexto morreu, ressuscitou e se acendeu, todo mundo vendo. É o único. E ele usa a expressão grega aí traduzida por ascensão, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então ele ficou 40 dias ainda falando sobre as coisas do reino de Deus. E aí o versículo 4 endossa ainda esse tempo de Jesus. Foi o que ele fez, diz o texto. Comendo com eles, ele deu essa ordem. Ele não só ressuscitou, mas ele comeu. Vocês vão lembrar que na pena de João, Jesus, depois que ressuscita, vai lá para a beira da praia. Os discípulos estavam pescando. Jesus morreu mesmo, então eu vou pescar, vou voltar para a minha atividade. Eles vão pescar e Jesus está lá. E de repente eles passam lá a noite toda, não pescam nada, voltam. Vocês vão lembrar da grande pesca. E o texto diz que quando eles param lá, e depois da grande pesca, tinha um peixe sendo assado, né? Por isso que eu gosto tanto de peixe, acho que parecido com Jesus. Tinha um peixe assado lá para comer com seus discípulos. Ele come com os discípulos. Então comer com os discípulos é para dizer que ele não era um espírito, ele era um corpo glorificado, um corpo transformado, abre aspas, um protótipo daquilo que nós seremos quando a gente ressuscitar. E por isso ele come. Aí quando alguém pergunta assim, no céu vai ter comida? Com base em Jesus vai, porque depois de ressurreto ele comeu. E ainda Apocalipse vai dizer que tem uma grande mesa. Não gosto muito de comer não, então não vai para o céu, porque no céu vai ter comida, e a gente vai comer lá. Os que creem, os que não creem não comem, mas eu vou comer com Jesus, porque ele ressuscitou e comeu com seus discípulos, para evidenciar que de fato ele havia ressuscitado. E então, depois de comer com eles, ele dá mais uma ordem para os discípulos.
Há quem diga que esta é a última ordem dita dele diretamente. E olha o que ele diz, versículo 4 e entrando no 5. Não se afastem de Jerusalém. Jesus havia morrido em Jerusalém, ressuscitado em Jerusalém, e agora ele dá esta ordem para os discípulos: olha, não se afastem de Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Depois de 3 anos em ministério, aproximadamente 3 anos e meio, Jesus ressuscita. Jesus apresenta-se para os discípulos. Jesus diz para os discípulos que de fato ele está vivo, que ele ressuscitou. Agora diz: fique em Jerusalém e espere a promessa do Pai. Promessa essa que Jesus havia dito para eles nos 3 anos e meio do período de formação, nos 3 anos de formação teológica com eles. Então Jesus preparou aqueles discípulos do ponto de vista intelectual, eles recebiam a mensagem direto do mestre. Do ponto de vista da prática, Jesus não só falava, não só ensinava, mas Jesus dizia para eles como fazer. Seminário de alto nível com o mestre, ouvindo e fazendo, ouvindo e fazendo, ouvindo e fazendo. Pronto, já recebi tudo, o intelecto está pronto, estou pronto para a missão. Epa, falta uma coisa. E o que falta para vocês, o Pai vai enviar. Essa evidência histórica aqui, ela aponta a dizer que a obra de Deus, ela não é feita apenas com o intelecto, ela não é feita apenas com a boa vontade, ela não é feita apenas com o mandamento que é dito a eles, mas era necessário uma capacitação além da capacitação intelectual. E Jesus havia dito isso a eles: vocês vão receber. E por que não receberam imediatamente? Porque a vinda de forma definitiva, profeticamente dita por Joel, só aconteceria depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Agora o Espírito viria. E é o que ele diz aí no versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É uma promessa que Jesus mostra para ele que, do ponto de vista cronológico, ela seria menor do que o tempo de formação intelectual deles. Historicamente falando, e a gente vai ver isso na caminhada de Atos, o batismo de João acontece primeiro e o batismo com o Espírito acontece depois, por esta razão, porque Jesus ainda estava com eles. Então, quando eles descem lá na água, desceu, molhou, saiu, não acontece nada, o Espírito não chega para eles. Historicamente falando, nós vamos perceber e compreender que quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito. O batismo de João vem depois para atestar para os outros que você de fato morreu. A ordem mudou, por quê? Porque agora o Espírito já está presente de forma definitiva, coisa que não estava antes. E por isso essa informação aqui no texto, do ponto de vista histórico, é extremamente importante, porque vai acontecer alguns episódios em Atos registrado por Lucas, você vai dizer assim: como assim o Espírito chegou lá e agiu dessa forma? Então precisa entender o que acontece primeiro no movimento de Jesus. Primeiro eu tenho o batismo com João. Que batismo é esse? O batismo do arrependimento, para que as pessoas vejam que de fato você está arrependido. Então esse é o batismo do arrependimento. E depois o batismo com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vocês têm que ficar aí, não saiam daí. E Jesus faz isso de forma muito intencional. Lembra que eu disse agora há pouco aqui? Depois que Jesus morreu, o que é que eles fizeram? Foram pescar. Não é verdade? João diz que eles foram pescar. Tem mar em Jerusalém? Tem algum mar ali próximo de Jerusalém, depois da descida do monte, do Gólgota? Não. Então tudo nos leva a quê? Que eles saem de Jerusalém e vão pescar na Galileia, porque eles são galileus. Jesus fica 40 dias. Então, para que eles não saíssem de Jerusalém, fosse para outro lugar, fosse voltar às vidas normais deles, ele diz: fiquem em Jerusalém, para que vocês recebam a promessa do Pai. Isso é extremamente importante para nós entendermos a nossa caminhada cristã do ponto de vista da espera da promessa. Como cristãos, como servos de Jesus, nós vivemos embaixo da promessa. Quando nós entendemos que nós somos um povo que vive embaixo de promessa, nós precisamos entender que toda promessa tem um tempo. Não existe promessa sem tempo. Tempo que eu falo
do ponto de vista bíblico, tempo cronológico. A questão é, Deus não poderia fazer, passando por cima disso? Claro que poderia, Ele é o soberano Senhor. Mas Ele estabelece tempo de promessa, tempo na promessa, para que a gente entenda como as coisas funcionam dentro daquilo que Deus diz. E é esse o ponto importante que eu e você temos que entender aqui nesse ponto de partida do texto. O texto diz, não se afastem e esperem a promessa do Pai. Eu e você precisamos aprender a esperar a promessa do Pai, como ponto fundamental para recebermos de Deus. Após 3 anos de caminhada com os discípulos, eles receberiam o Espírito Santo, que entraria neles para revestirem de poder, e nós vamos ver isso mais na frente. Eles precisavam dessa capacitação, eles precisavam da ação do Espírito Santo. É claro, meus amados irmãos, que quando nós olhamos para esse texto hoje, a gente sabe que o Espírito já veio, a gente sabe que o Espírito está em nós, a gente sabe que o Espírito ele já age em nós. Agora é importante que você aprenda a esperar o que Deus prometeu para você. Por vezes a pressa, por vezes o desejo de que as coisas aconteçam logo, faz com que a gente postergue a promessa. Porque às vezes Deus disse para a gente determinada coisa, a gente sabe que Deus disse, mas nós estamos tão apressados, a gente quer fazer logo, a gente quer que seja logo no nosso tempo, que a gente tenta ajudar a Deus. E nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que tentaram ajudar a Deus para adiantar a promessa, a exemplo do pai Abraão. Deus disse a ele que daria um filho para ele. E quando Deus disse a ele que daria um filho para ele, Abraão já era velho, Sara já era velha, Sara era estéril. Então o que é que recebe a promessa cabe na cabeça de quem recebe. Ele diz assim, bem, Deus disse que vai me dar um filho, eu acredito, Ele falou comigo, Ele falou de forma muito clara que vai me dar um filho. E aí Sara disse assim, então, eu sou estéril, eu sou velha, não posso, então vamos adiantar o lado. Pega uma serva egípcia e disse, deita com ela porque o filho vai vir através dela. O fato é que nós não precisamos ajudar a Deus para que a promessa se cumpra. Nós recebemos promessas de Deus ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Uma delas foi a promessa do Espírito, e ela chegou. Agora, se nós quisermos adiantar as coisas, se a gente quiser ir à frente, se a gente quiser agilizar o nosso lado, sabe o que acontece? A promessa vai ficando mais longe ainda. E aí às vezes a gente fica em crise, porque a gente diz assim, já tem 5 anos e nada, já tem 10 anos e nada, já tem 20 anos e nada. A caminhada do deserto era para ser 3 dias, durou 38 anos, até chegar na porta de entrada da terra, no Jordão. E por que demorou 38 anos? Por causa da dureza do coração do povo, porque o povo era incrédulo, porque o povo não creu na promessa. Mesmo vendo tudo aquilo que aconteceu no Egito, eles não creram na promessa. E às vezes nós nos comportamos exatamente como aquele povo. Deus diz para a gente duvida. Deus diz para a gente não acredita. Deus diz para a gente não entende que de fato Deus trabalha dentro do tempo dele. O meu trabalho é crer, não é das respostas de como vai acontecer. Como é que vai ser? Eu não sei. Eu sei que vai. E como é que você tem tanta certeza? Porque Deus disse, e eu creio no que Ele diz. Então eu preciso entender isso, meu amado irmão. Não importa se a promessa que Ele fez para você tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos. O que importa é que Ele disse, se Ele disse, vai se cumprir. Coloque-se na trilha, coloque-se no caminho. Nós precisamos entender isso, porque às vezes as outras vozes do mundo vai fazendo com que a voz do Espírito de Deus na nossa vida vai sendo ofuscada, vai sendo diluída. Não há dúvida, meu querido irmão e irmã, que Jesus está vivo. O texto é claro, diz ele está vivo. Jesus se apresentou vivo. E eu preciso crer nisso. Ele continua vivo. Não importa. Foi 1 ano, foi 2, foi 10, não importa. O que importa é que ele cumpriu. O que importa é que ele cumpre aquilo que ele diz. Veja Números, capítulo 23, você já passou por lá se você estiver lendo a leitura bíblica.
Olha o que diz o versículo 19 desse texto. Isso para o povo de Israel. Números 23, 19. Uma promessa para esse povo. Esse povo saiu do Egito. Esse povo está indo na terra prometida. Olha o que Deus diz. Números 23, 19. Todos acharam? Vamos juntos? Para que minta, nem filho do homem. Será que tendo ele, não o fará? Ou tendo falado? Ele termina perguntando: Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Mentir é coisa de homem. Homem é quem mente. Homem é quem engana. Homem é que trapaceia. Homem é que faz de conta. Homem é que vive de fachada. Mas Deus não. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não muda de ideia no que diz respeito à promessa dEle. Isso tem que estar claro no meu coração. Sabe por quê? Porque por vezes tem uns enviados do capeta para dizer assim: você ainda está acreditando nisso? Você ainda acha mesmo que isso vai acontecer? Tem uns enviados de Satã para poder falar para a gente, irmãos. E aí ele começa a colocar em dúvida aquilo que Deus te falou. Porque você começa a pensar: é verdade, já tem tanto tempo isso. É verdade isso, tantas coisas aconteceram, as coisas continuam do mesmo jeito. Mas quando nós temos convicção que Deus falou ao nosso coração, que aquilo veio de Deus, que Ele prometeu, meu irmão, sai da frente, é melhor. Porque a gente vai passar por lá. E nós não podemos perder de vista que nós somos esse povo que vive embaixo de promessa. É por esta razão que os acontecimentos que nós estamos vendo e que não me causa temor. Não me causa temor se vão colocar uma marca para você comprar e vender, porque eu não vou botar na minha mão. Não me causa temor se vão levantar uma grande besta lá em Jerusalém, no novo templo, para que se adore a ela, porque eu não vou adorar. Não me causa temor porque eu sei que Deus me escolheu para ser servo. E pastor, se tiver que morrer, morra, crendo naquilo que você acredita. Precisamos andar nesta direção. É muito fácil viver uma vida confortável e dizer assim: eu creio. É muito fácil as coisas estar no nosso controle e dizer: eu creio que Deus pode todas as coisas. É muito fácil as coisas irem muito bem e a gente dizer: eu quero ver dizer quando o cinto aperta. Eu quero ver quando a enfermidade chega. Eu quero ver dizer quando nós somos encostados na parede. Você levantar dizendo: ainda assim louvarei e adorarei ao Deus dos exércitos. Nós precisamos entender isso. Porque Daniel, quando é jogado na cova, ele não passa a experimentar aquilo quando ele é jogado na cova. Não, o texto diz que ele orava 3 vezes ao dia. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque nós vamos passar por dias difíceis. Muita gente vai pular fora, já está pulando. Muita gente já está pulando fora. Se for desse jeito aí eu não quero não. Só aqui é assim. Aqui é desse jeito. Desse jeito aí eu não quero não. Falei na quarta-feira passada. Nós precisamos escolher que tipo de igreja que nós queremos ser. E quando a gente escolhe que tipo de igreja que nós queremos ser, não tenha dúvida que muitos vão ficar de fora. Muitos vão ficar de fora. Porque ou a gente como igreja se adequa à verdade do evangelho dentro daquilo que Jesus estabelece, ou a gente vai fazendo concessões, concessões, concessões e mais concessões para ser politicamente correto. Não espere isso desse pastor. Não espere isso. Não vou nessa direção não. Eu vou nessa direção. E se você não concordar comigo, não tem problema. Desde que você abra a Bíblia, me mostre no texto. Pastor, está errado. Certo, abre o texto. Sente comigo. Qualquer um de vocês aqui pode fazer isso. Tá bom? Abra o texto, sente comigo e diz assim: pastor, a escritura diz isso, isso e isso. Deixa eu ver. Verdade, você está certo. Vou voltar atrás. Mas se não for o que a escritura diz, é tão somente sua opinião. Só. Mas eu acho. Sua opinião.
Eu também acho, também tenho as minhas opiniões. Mas eu não estou aqui para contestar a verdade das Escrituras. Jesus fez uma promessa. Eu acredito na promessa dele. E eu preciso viver com base nessa promessa. Portanto, a palavra de Deus para você nessa manhã é: o que Deus te prometeu? Você ainda lembra? O que foi que ele disse para você há uma semana atrás? Há um ano atrás? Há 20 anos atrás? Quando você estava lá embaixo daquele pé de algaroba? Foi o que ele disse para você lá atrás? Você, não. Já tem muito tempo, pastor. Ele já se esqueceu. Ele está ocupado com outras coisas lá no céu. Esqueceu não, filho. Fala assim comigo: mas é alto mesmo assim. Eu preciso aprender a esperar a promessa. Feche seus olhos. Deus amado, querido, para os discípulos a promessa é que o Espírito chegaria dentro de poucos dias. Eu não sei, nem faço ideia quantos dias tem as promessas que o Senhor fez para esse povo aqui. Algumas promessas como povo, algumas promessas de forma individual e pessoal. Mas eu sei, isso eu sei, e eu sei porque a tua palavra me revela, que o Senhor é Deus que cumpre promessa. O que eu sei é que o Senhor não é tardio para cumprir aquilo que o Senhor estabelece. A minha oração nesta noite é que o nosso coração se aqueça com base nas promessas vindas do alto, e que essas promessas se tornem realidade na nossa história, para que o nome do Senhor continue a ser glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.